Dizem que São Malaquias previu todos os papas, e o último marcaria o fim. Poucos documentos geraram tanto desconforto e fascínio dentro do Vaticano quanto uma lista enigmática atribuída a um santo do século XII. Uma lista que, segundo seus defensores, previu com precisão os papas que governariam a Igreja até o fim dos tempos. Mas quem foi esse homem? E por que suas profecias ainda hoje assustam até os mais céticos? O nome dele era São Malaquias, um bispo irlandês conhecido por sua santidade, simplicidade e dons espirituais. Mas por trás dessa figura serena, havia algo que ninguém esperava, uma suposta visão do futuro. Um futuro detalhado, organizado e inquietante. De acordo com a tradição, durante uma viagem a Roma por volta do ano 1139, São Malaquias teria tido uma experiência mística extraordinária. Segundo relatos posteriores, ele teria visto todos os papas que viriam após sua época, até o último. O mais curioso, ele não descreveu os papas por nome, nem data. Em vez disso, escreveu 112 breves lemas em latim, cada um supostamente representando um papa específico. Essas frases curtas, como Pastor Angelicus, Pastor Angélico, ou de Medietate Lunae, da metade da lua, foram interpretadas por muitos como descrições simbólicas das origens, brasões, trajetórias ou personalidades dos futuros pontífices. E quando estudiosos começaram a comparar os lemas com a história real da Igreja, o que encontraram chocou o mundo. Um dos exemplos mais impressionantes está no lema Lumen in Caelo, que significa luz no céu. Este lema corresponde ao Papa João Paulo II. E adivinhe, o brasão papal dele trazia uma cruz grande e uma estrela brilhante sobre fundo azul, exatamente, uma luz no céu. Coincidência? Outros exemplos seguem a mesma linha. O lema de Gloria Olivae, da Glória da Oliveira, foi associado ao Papa Bento XVI, que pertence à Ordem dos Beneditinos, historicamente ligados ao símbolo da oliveira. E então chegamos ao mais assustador de todos. O último lema. O número 112. A legenda em latim não é como as outras. Ela é extensa. E diz algo que arrepia. In persecutione extrema srs sedebit Petrus Romanus, que pacetovis e multis tribulationibus, quibus transactice vita septicolis diruetur, e judex tremendus iudicabit populum suum. Tradução. Durante a última perseguição da Santa Igreja Romana, reinará Pedro Romano, que alimentará suas ovelhas em meio a muitas tribulações, após as quais a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz terrível julgará o povo. Para muitos, isso significa o último Papa, o que conduzirá a Igreja em tempos de caos, e que estará no trono quando chegar o fim dos tempos. Mas, quem seria esse tal Pedro Romano? E mais, será que ele já está no poder? Essa é a pergunta que intriga fiéis, estudiosos e até padres. Alguns afirmam que Francisco seria o último papa da lista. Outros acreditam que o lema 111 se refere a Bento XVI, e que o Papa Francisco não aparece na lista justamente por ser o tal Pedro Romano. Isso fez surgir interpretações apocalípticas por toda parte. Teóricos passaram a enxergar sinais do fim em qualquer acontecimento: guerras, pandemias, divisões internas da Igreja, queda na prática da fé, perseguições ao cristianismo em várias partes do mundo. Tudo parece se encaixar num quadro sombrio, e São Malaquias seria o homem que viu isso com 900 anos de antecedência. Mas a história tem um detalhe curioso. As tais profecias só vieram à tona em 1595, quase 450 anos depois da morte de Malaquias. Foram publicadas por um monge beneditino chamado Arnold de Voyon, num livro chamado Lignum Vitae. E isso gerou desconfiança entre historiadores. Alguns afirmam que as profecias foram escritas no século XVI e atribuídas falsamente a São Malaquias como forma de legitimar a eleição papal de certos cardeais da época. Outros dizem que os primeiros lemas são incrivelmente precisos porque foram escritos depois dos fatos. Já os lemas mais recentes, que corresponderiam aos papas dos séculos XX e XXI, seriam mais vagos e simbólicos. Mas mesmo os críticos admitem: existem coincidências impressionantes. Coincidências demais para ignorar. E é justamente essa tensão entre fé e dúvida, entre mistério e racionalidade, que mantém as profecias de São Malaquias vivas até hoje. Porque, mesmo que você não acredite nelas literalmente, é impossível ignorar o fato de que a Igreja tem vivido tempos cada vez mais desafiadores. Escândalos internos, tensões doutrinais, perseguições em vários países, crise de vocações, avanço do secularismo. A sensação de estar à beira de uma transformação profunda é real. E nesse clima, qualquer pista sobre o que pode acontecer ganha peso. Se você está acompanhando até aqui, comenta aqui embaixo.
Bola de cristal, estamos atentos aos sinais. E não se esquece. Dedo indicador apontando para a direita, deixe seu like. Dedo indicador apontando para a direita, se inscreva no canal. Dedo indicador apontando para a direita, compartilhe esse vídeo com alguém que ama história, fé e mistério. No próximo trecho, vamos explorar com mais profundidade quem foi realmente São Malaquias, quais milagres ele realizou em vida, e por que sua fama como profeta ultrapassou séculos de silêncio. Nos próximos minutos, vamos olhar para o homem por trás da profecia. Porque, antes de se tornar alvo de teorias apocalípticas, São Malaquias era conhecido por algo muito mais profundo. Sua vida de santidade, suas obras de caridade e sua influência espiritual que moldou toda uma geração de cristãos irlandeses. Malaquias nasceu no ano 1094, na Irlanda, numa época em que o país vivia grande instabilidade religiosa. As práticas cristãs estavam misturadas a tradições locais, havia pouca formação entre os padres, e o contato com Roma era frágil. Mas desde jovem, Malaquias se destacou pela devoção intensa, austeridade e desejo de reformar a fé de seu povo. Aos 25 anos, já era sacerdote. Aos 30, foi nomeado abade. E pouco tempo depois, tornou-se arcebispo de Armagh, a sede mais importante da igreja na Irlanda. Mas o que ele encontrou ali foi desolador. Corrupção entre o clero, celebrações litúrgicas distorcidas, abandono dos pobres. Foi então que começou sua verdadeira missão: trazer de volta a dignidade da igreja. Malaquias enfrentou resistências internas, ameaças de nobres locais e até tentativas de assassinato. Mas nunca recuou. Renovou mosteiros, organizou seminários para formar novos padres, restabeleceu a ordem litúrgica. E, sobretudo, evangelizou com o exemplo. Ele vivia em pobreza, dormia no chão, jejuava com frequência, cuidava dos doentes com as próprias mãos. Era conhecido por se recusar a comer qualquer coisa enquanto havia alguém com fome por perto. Sua fama de santidade cresceu rapidamente, não por discursos, mas por ações concretas. Mas foi durante suas viagens a Roma que sua figura passou a ser cercada de mistério. Conta-se que, ao visitar o Papa Inocêncio II, o pontífice ficou tão impressionado com Malaquias que quis mantê-lo em Roma. Dizem que, numa dessas estadias, ele teria tido uma experiência mística inexplicável. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Mas, segundo tradições posteriores, foi durante essa viagem que Malaquias recebeu visões proféticas do futuro da igreja, onde viu uma longa linha de pontífices, cada um descrito com símbolos que apenas ele parecia entender. Se isso é verdade ou lenda construída ao longo dos séculos, ninguém pode afirmar com certeza. Mas o fato é que a vida de Malaquias foi profundamente marcada por uma espiritualidade rara. Ele era, ao mesmo tempo, um reformador incansável e um homem contemplativo. Rezava por horas, tinha experiências de êxtase, e frequentemente era visto em estado de profunda meditação. A tradição conta que ele também possuía o dom da cura e da visão interior. Certa vez, teria profetizado a morte de um sacerdote local com semanas de antecedência. Em outra ocasião, previu um incêndio em um monastério e salvou os monges ao ordenar uma evacuação antes das chamas começarem. Mas o episódio mais impactante veio no final de sua vida. Já adoentado, Malaquias teria dito ao seu companheiro de jornada, São Bernardo de Claraval, que morreria no dia de Todos os Santos, e que não temia isso. São Bernardo, aliás, foi quem escreveu a primeira biografia de São Malaquias. E ele, considerado um dos maiores santos da Igreja, descreveu seu amigo como um homem cuja alma já vivia no céu antes que seu corpo deixasse a terra. Malaquias morreu exatamente no dia que havia previsto, 2 de novembro de 1148, nos braços de São Bernardo. Mas por que, então, as profecias ficaram tanto tempo ocultas? Essa é a parte mais misteriosa da história. Alguns acreditam que Malaquias teria deixado seus escritos secretos com monges beneditinos, pedindo que só fossem revelados quando os tempos estivessem maduros. Outros sugerem que o manuscrito foi encontrado por acaso no século XVI, e que a Igreja hesitou em torná-lo público por medo de especulação e confusão entre os fiéis. Quando finalmente foram divulgadas, em 1595, já era tarde demais para verificar a autenticidade. Mas isso não impediu que milhares de pessoas começassem a analisar os lemas, comparar com a história papal e construir uma teia complexa de interpretações. Alguns veem nas profecias um mapa oculto da história da Igreja. Outros, um texto simbólico que precisa ser lido espiritualmente, não literalmente. E há ainda quem diga que elas foram criadas como um alerta, não uma previsão. A verdade é que o Vaticano nunca reconheceu oficialmente as profecias como autênticas. Mas também nunca as condenou. Elas permanecem em um curioso limbo. Não são doutrina,
mas são discutidas. Não são negadas, mas também não são ensinadas. E talvez seja justamente essa ambiguidade que torna tudo ainda mais fascinante. Porque, em tempos onde tanta coisa parece incerta, as pessoas buscam sinais. E a história de um santo silencioso da Irlanda medieval que pode ter visto o fim dos tempos é um daqueles sinais que ninguém consegue ignorar. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nos lemas mais polêmicos, analisar como foram interpretados e entender por que muitos acreditam que o atual Papa seria o último da lista. Comenta aqui embaixo se você já tinha ouvido falar dessas profecias. Ou melhor ainda, Vela escreve 112 lemas, um destino nos comentários se você está acompanhando até aqui. E, claro, dedo indicador apontando para a direita, deixe o like. Dedo indicador apontando para a direita, compartilhe com alguém que ama história e mistério. Dedo indicador apontando para a direita e se inscreva no canal, porque o próximo ponto da história é ainda mais surpreendente. Ao longo dos séculos, muitos estudiosos, místicos e até historiadores se dedicaram a comparar os lemas atribuídos a São Malaquias com os papas reais que ocuparam o trono de Pedro. E quanto mais se mergulha nessa lista, mais inquietante tudo parece. A sequência de lemas começa de forma aparentemente genérica. Mas, com o passar dos séculos, os detalhes tornam-se cada vez mais específicos. Um dos casos mais citados é o de Pio VII, que reinou de 1800 a 1823. O lema correspondente a ele é Aquila Rapax, ou Águia Raptora. Curiosamente, Pio VII foi aprisionado por Napoleão Bonaparte, cujo símbolo imperial era uma águia. Coincidência? Talvez. Mas é o tipo de associação que deixa a mente inquieta. Outro exemplo intrigante é o de João XXIII, o Papa que convocou o Concílio Vaticano II. Seu lema: Pastor Enalta, pastor e navegador. Antes de se tornar Papa, ele era patriarca de Veneza, cidade conhecida por seus canais e navegação. Além disso, guiou a Igreja por mares tempestuosos durante a Guerra Fria, simbolicamente sendo também navegador de crises espirituais e geopolíticas. Mas é quando nos aproximamos dos papas mais recentes que a tensão aumenta. O lema atribuído ao Papa João Paulo I é de Medietate Lunae, da metade da lua. E esse Papa viveu apenas 33 dias no trono de Pedro. Exatamente meio ciclo lunar. A ligação é perturbadora. Depois, temos João Paulo II, com o lema de Laboris Solis, do trabalho do sol. Ele nasceu no dia de um eclipse solar e foi enterrado no dia de outro. Os dois únicos eclipses que cruzaram os continentes do hemisfério norte naqueles anos. A precisão é tão desconcertante que até alguns céticos pararam para refletir. Com a eleição de Bento XVI, o mundo voltou os olhos à profecia. Seu lema: de glória olivai, da glória da oliveira. Bento XVI foi o primeiro papa em séculos a pertencer à ordem dos beneditinos, conhecida como olivetanos, cujo símbolo é a oliveira. Mais uma coincidência? Ou tudo isso está conectado? Agora, chegamos ao ponto mais temido da lista. O último lema. O número 112. Lá não há mais uma expressão curta. A lista termina com uma longa profecia em latim, diferente das anteriores. Durante a última perseguição da Santa Igreja Romana, sentará Pedro Romano, que alimentará as ovelhas em meio a muitas tribulações, e, tendo estas terminado, a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz terrível julgará o povo. Aqui surgem as perguntas mais inquietantes. Taxinha, quem é Pedro Romano? Taxinha, porque ele não tem um número como os outros papas. Taxinha, estaríamos agora vivendo essa última etapa da história da Igreja? Alguns acreditam que o Papa Francisco seria o tal Pedro Romano. A argumentação parte de sua origem. Ele nasceu em Buenos Aires, cidade fundada por imigrantes italianos, inclusive sua família, de sobrenome Bergoglio, originalmente de Roma. Portanto, romano. Além disso, ele escolheu o nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, que é conhecido por ter ouvido de Cristo a missão de reconstruir minha igreja. As tribulações que o lema menciona também parecem presentes. Escândalos internos, polarização entre católicos, queda de fiéis na Europa, perseguições crescentes em países da Ásia e África, guerra se aproximando de Roma. No entanto, há uma corrente dentro da própria Igreja que rejeita essa interpretação literal. Segundo esses teólogos, a profecia de Malaquias pode ter sido escrita num contexto político, com o objetivo de influenciar a escolha de papas no século XVI, e os lemas mais recentes seriam apenas vagas analogias feitas a posteriori. Mesmo assim, mesmo com todos esses argumentos racionais, o peso simbólico da lista permanece.
E a dúvida continua pairando como uma névoa sobre o Vaticano. Agora pense bem. Você está no momento em que a humanidade enfrenta uma crise climática global, guerras com potencial nuclear, colapsos sociais e morais em várias regiões, e uma sensação coletiva de que algo está para acontecer. Neste contexto, a existência de uma lista misteriosa, escrita por um santo há quase 900 anos, que parece descrever com exatidão cada papa até os nossos dias, é no mínimo instigante. Será que São Malaquias foi mesmo agraciado com uma visão sobrenatural? Ou será que estamos projetando nossos medos e ansiedades em uma profecia criada num outro tempo? Essa é a tensão que prende milhões de fiéis até hoje. O que torna esse tema ainda mais poderoso é o fato de que a Igreja nunca proibiu a devoção a São Malaquias. Pelo contrário, ele foi canonizado. Sua memória litúrgica é celebrada. E sua biografia foi escrita por São Bernardo de Claraval, um dos teólogos mais respeitados da história católica. Ou seja, a santidade de Malaquias não está em questão. A questão é: ele realmente previu o fim? Essa dúvida nos leva à última parte dessa história. O impacto real dessas profecias na espiritualidade moderna. Como os católicos estão lidando com elas? O que dizem os bispos e padres de hoje? E mais, se a profecia estiver correta, o que podemos esperar para o futuro da Igreja? Se você chegou até aqui, comente. Vela, o juiz se aproxima. E não se esqueça. Dedo indicador apontando para a direita, se inscreve no canal. Dedo indicador apontando para a direita, deixa o like. Dedo indicador apontando para a direita e compartilhe esse vídeo com alguém que gosta de temas profundos e misteriosos da fé. Ao longo da história da Igreja, muitas profecias surgiram. Algumas foram esquecidas. Outras, desmentidas. Mas poucas resistiram ao tempo com tanto impacto como as de São Malaquias. Mesmo com todas as controvérsias, mesmo com a possibilidade de falsificação, essas 112 frases em latim continuam alimentando a curiosidade, o temor e a fé de milhões. E talvez o mais impressionante não seja o conteúdo exato das profecias, mas o efeito que elas causam em quem as escuta. Não importa se você acredita nelas literalmente. A verdade é que, ao confrontarmos uma lista que parece apontar para o fim de uma era, algo dentro de nós é ativado. Uma consciência de que o tempo passa, de que a história da Igreja e da humanidade está avançando, talvez mais rápido do que imaginamos. Muitos estudiosos modernos evitam tratar essas profecias como verdades absolutas. E o Vaticano, oficialmente, não reconhece a lista como inspirada por Deus. Mas também nunca a descartou completamente. A prudência com que o tema é tratado revela algo curioso. Mesmo os mais preparados sabem que existem coisas que não conseguimos explicar plenamente. O próprio Papa Bento XVI, ao ser questionado sobre o fim dos tempos, respondeu: "Não é nosso papel anunciar o fim, mas é nosso dever preparar os corações para qualquer tempo." E talvez seja aí que mora o valor dessas profecias. Não como uma previsão exata, como quem lê o horóscopo, mas como um chamado à vigilância. Jesus mesmo disse no Evangelho de Mateus: "Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora." São Malaquias, com suas frases breves e simbólicas, talvez nunca tenha pretendido causar pânico ou obsessão. Talvez ele apenas tenha expressado, com linguagem mística, uma intuição espiritual profunda, de que a Igreja, como todo organismo vivo, passaria por provações sérias antes de alcançar sua plenitude. E que cada Papa, em seu tempo, carregaria não apenas uma missão administrativa, mas um papel profético dentro do plano divino. A questão sobre se Francisco seria o último da lista ainda é tema de debate intenso. Alguns teólogos apontam que ele não preenche a descrição de Pedro Romano. Outros afirmam que o próximo Papa pode ser o verdadeiro fim da sequência. Mas e se nada disso for literal? E se Pedro Romano não for uma pessoa, mas um símbolo da volta à origem da fé? Pedro foi o primeiro Papa. Romano é a sede da Igreja. Talvez a profecia esteja dizendo que, antes do fim, a Igreja precisará retornar às suas raízes mais puras, despojar-se dos excessos, reencontrar a força do Evangelho, testemunhar a fé não no poder, mas no martírio, na simplicidade, na verdade. Curiosamente, esse é justamente o caminho que muitos veem em figuras como Francisco. Mesmo entre críticas e controvérsias, ele insiste em uma igreja pobre para os pobres, em diálogo com o mundo moderno, em paz e misericórdia. Seria isso o cumprimento simbólico da profecia? Ou apenas mais uma etapa antes do verdadeiro final? O mundo atual vive uma ansiedade apocalíptica. Guerras,
pandemias, mudanças climáticas, crise espiritual. E tudo isso contribui para o interesse em mensagens como a de São Malaquias. Mas o verdadeiro ensinamento dessa história pode não estar no medo do fim, e sim na urgência do presente. Porque se estamos realmente nos últimos tempos, o que temos feito com o tempo que nos resta? Essa é a provocação que a lista dos 112 papas nos deixa. Se Malaquias errou, sua vida ainda assim nos inspira. Pela sua santidade, humildade, coragem e visão. E se Malaquias acertou, então estamos vivendo um momento único na história da Igreja. E você faz parte disso. Por isso, mais do que tentar adivinhar o que vem depois, talvez o mais importante seja viver agora com intensidade, fé e vigilância. Porque o fim dos tempos, para cada um de nós, pode começar amanhã. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, comenta aqui embaixo. Lista: não tememos o fim, vivemos com propósito. E claro, marca de seleção, deixe seu like. Marca de seleção, se inscreva no canal. Marca de seleção, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem.